Oi pessoal, eu sou a Carla do blog Paradise Books, bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns livros de romance de época nacionais. Bom, gente, para quem acompanha o blog percebeu que no mês de maio nós estamos com um especial de romances históricos com os blogs Minha Vida Literária, Meu Vício em Livros, Livros e Fuxicos e Pausa para um Livro. As meninas são muito fofas, a gente teve uma oportunidade muito bacana de conversar e cada uma tá fazendo posts bem diferenciados, então eu recomendo que todo mundo dê uma passada nos blogs e confira, tem muita coisa legal. E eu fiquei pensando a respeito do que eu poderia falar, do que eu poderia fazer nesse vídeo, e aí eu resolvi fazer um top 5 com os melhores romances de época nacionais. O romance de época cresceu muito aqui no Brasil, ganhou muito espaço recentemente, muitas editoras estão publicando. As pessoas têm conhecido mais o gênero e todo mundo que conhece realmente se apaixona, mas nós não temos tantos romances de época escritos por autoras brasileiras. Então eu resolvi selecionar 5. Alguns eu já li, alguns eu já conheço e estou super interessada que já estão na minha listinha e mostrar para vocês também terem a oportunidade de conhecer e se apaixonarem por essas histórias. Então eu vou começar com ninguém menos que a minha autora nacional favorita, Carina Ricci, e vou falar do livro dela, Perdida, que é o primeiro volume da série Perdida, que vai contar a história da Sofia. Na verdade, esse livro pode ser classificado também como um chiquilite, porque apesar de ele se passar na maior parte do tempo num período histórico, no século XVIII, XIX, começa na verdade nos dias contemporâneos. A Sophie, ela é uma jovem muito independente, não quer saber de casamento e compromisso, e ela vive pro trabalho e adora os livros que ela lê e ela vive de romance, basicamente só isso. Um dia, um mistério acontece e através de um telefone celular, a Sophie percebe que ela foi parar no século XVIII, século XIX. Então a Carina vai abordar um pouquinho de fantasia aí nessa história de viagem no tempo, né? E aí ela vai ser acolhida pela família Clark, pelo Ian Clark, um cavalheiro lindo e super gentil e educado. Mas ela vai ter que se adaptar aos costumes da época e a Sophie, para ela vai ser muito difícil. Ela vive na era moderna, na era da tecnologia e de repente ela chega lá e nem eletricidade eles tinham. Então o livro é muito engraçado, tem um humor muito gostoso e a Carina escreve super bem, é super fluido e você ri com a Sofia, se apaixona com a Sofia e com o Ian e aproveita e conhece mais sobre os costumes da época, do século XVIII, ela se adaptando com as vestimentas da época. É muito, muito bacana, é muito engraçado. Foi o primeiro livro da Carina que eu li, um dos livros que eu mais gostei do gênero, e eu recomendo para todo mundo que ainda não leu nenhum romance de época, que nunca leu um romance nacional. Esse é sempre o primeiro livro que eu indico, porque ele é tipo minha super paixão. E aí até agora nós temos 3 livros lançados. O segundo é Encontrada, com essa capa tão linda também. E o terceiro é Destinado, que vai contar um pouco da história pelo ponto de vista do Ian. Então, para quem gosta do mocinho narrando, tenho certeza que vai adorar esse terceiro volume. A Carina já anunciou que vão ser 6 volumes na série. Começou como um volume único com Perdida, depois se tornou uma duologia com Encontrada, e aí de repente ela viu que tinha crescido tanto e o Ian tava lá batendo na porta, ela teve que escrever o Destinado. E aí outros personagens da série cresceram tanto no coração da autora que ela decidiu escrever os livros deles, então ela já tá escrevendo o livro 4, que é da irmã do Ian. E nós temos mais 2 livros que vão ser de outros personagens que aparecem na série. Muito bacana, super recomendado. O nome que eu queria recomendar pra vocês é O Refúgio do Marquês, da Lucy Vargas. Esse, na verdade, eu ainda não li, mas eu vi resenhas super positivas, me recomendaram muito e eu tive o prazer de conhecer a Lucy na Bienal. E ela é super fofa, então meu livrinho tá aqui autografado, tem marcador. E vai contar a história de 2 grandes nobres da sociedade. Eu achei isso muito interessante, porque geralmente, na maioria dos livros, o mocinho é marquês, conde, barão, duque, e a mocinha geralmente não possui nenhum título. Nesse caso, tanto o Henrique quanto a Caroline
possuem títulos. Ele é um marquês que vive recluso no campo há muito tempo, muito atormentado pelo passado, e ela é uma baronesa. Então, assim, ela vai ser contratada para reformar a casa do barão, pelo que eu entendi das resenhas que eu li e pelo que o livro fala. Eu evito muitos spoilers para eu não gerar expectativas do livro. Eu gosto de ler bem cru, assim, sem saber nada do que vai acontecer. E aí eles vão se conhecer ali, eles vão passar por uma história de superação e conhecer o amor e a paixão e o desejo. E pareceu muito interessante, eu fiquei super desesperada quando eu vi esse lançamento. E essa capa é linda, 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 linda. É assim que eu ler, vai ter resenha lá no blog, eu deixo o link, atualizo o link pra vocês. Mas eu só vi boas recomendações e ele é bem curtinho, ele é livro único, então acho que vale super a pena dar uma chance, conhecer a escrita da autora e saber mais sobre esse romance de época. O título que eu quero indicar pra vocês é Onde o Amor se Esconde, da Veridiana Maenaka. Eu já li um outro livro da Veridiana, que é O Jardim de Espelhos, que ela publicava por uma outra editora, que também era um romance de época. Eu gostei, intermediário, tenho minhas ressalvas a respeito do livro, tem a minha resenha no blog. E esse é o título dela, que foi lançado pela Verus, então eu fiquei super curiosa, porque a Verus não tem costume de lançar romances de época, né? Sempre sai pela Record. E aí eu vi que se tratava de um romance de época mais jovem, né? Então eu fiquei muito curiosa. E eu gostei muito da escrita da Veridiana, ela é muito detalhista, ela se preocupa com a parte política da história e eu gostei muito disso no outro livro dela. Então, logo que saiu, eu comprei esse aqui, Onde o Amor se Esconde. Vai contar a história de duas mocinhas, pelo que eu entendi. Primeiro da Glória, que ela é de uma família super tradicional e tá com um casamento marcado, com um casamento arranjado pela família, né? Como era costume da época, e ela sempre se resignou às ações da família e tudo mais. E vai contar a história da Marisa. Ela já é totalmente oposto da Glória, ela é uma garota super livre, que acredita na igualdade social das mulheres e deseja viver grandes paixões aí, assim como os homens da época viviam. E ela se sente muito ressentida com essa questão social e ela vai acabar se casando com um libertino e aí vai viver mas por amor. Então são duas mocinhas completamente diferentes que vão ter suas histórias entrelaçadas e eu tô muito curiosa pra saber aonde vai dar essa história. Além do mais, gente, e essa capa? É linda, me lembra muito Maria Antonieta, o filme, que eu inclusive indiquei no post de filmes de época. E eu adorei essa capa super contextualizada com a história. E o livro se passa na São Paulo do século XX, então é mais à frente do que os romances de época costumam ser. Geralmente eles estão ambientados no século XVIII, começo do século XIX ou na Era Vitoriana, que é bem no meio do século XIX. Esse é um pouco mais pro século XX, na Era da Indústria, quando começou a surgirem as indústrias. Então eu tô muito curiosa para saber no que vai dar essa história. O outro livro que eu vou apresentar pra vocês já é um dos meus queridinhos, mesmo sem ter lido ainda, porque ele é de uma autora super querida, que é minha conterrânea, né? Ela é de Minas, e eu tenho uma paixão pelos livros dela, apesar desse ser o primeiro romance de época dela, e eu fiquei super feliz. E quando eu vi as críticas que estão saindo desse livro, eu fiquei mais feliz ainda, porque eu acho que ela realmente se encontrou. Eu já gostava dos livros dela antes, que eram mais juvenis, mas eu acho que agora ela se encontrou num gênero muito apaixonante, que é o livro da Marina Carvalho, Amor nos Tempos do Ouro. Com essa capa linda, o lançamento dela pela Globo Out, eu fiquei tão feliz com esse lançamento dela, porque ela é uma querida. Vai contar a história da Cecília. Ela é franco-portuguesa e ela está vindo para o Brasil para se casar num casamento arranjado com um homem que ela já detesta, e ela tá bem revoltada, pelo que eu pude entender. E a Cecília, ela acaba conhecendo o Fernão no caminho. Ele foi contratado pelo futuro marido dela, o noivo, para protegê-la, né? Ela tá chegando ao Rio de Janeiro e precisa fazer o caminho até Minas Gerais, né? Nós estamos no século XIX, acredito eu, acho que é isso mesmo. E ela vai conhecer o lado da escravidão,
das fazendas de Minas Gerais naquele período, e eu tô super curiosa para ver esse contexto político da Marina, a sociedade que ela criou brasileira, porque eu só vejo elogios e eu tô muito ansiosa. E todo mundo tá falando muito bem que o romance é na medida certa, que ela caprichou no casal, e eu tô super curiosa para conhecer a história da Cecília. Então, recomendo demais, gente. A Marina é muito fofa, ela responde todo mundo, pode mandar mensagem para ela, leiam o livro dela, conversem com ela, tenho certeza que ela vai amar responder vocês. E eu já soube que O Amor nos Tempos do Ouro vai ter um segundo volume. Ela tá muito apaixonada pela história e já começou a escrever. Vamos ver se vai ser sobre o mesmo casal, outro casal, realmente eu não sei dizer. Mas sei que teremos mais um volume aí. Então, leiam esse logo e conheçam a história, conheçam a escrita da Marina. Tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar. Por último, mas não menos importante, um dos melhores livros de romance de época que eu já li. Totalmente inesperado, porque eu realmente não sabia sobre absolutamente nada da história quando eu peguei o livro. A Promessa da Rosa, da Babi Assete. Esse é o primeiro volume da série dela, As Flores da Temporada. Primeiramente lançado como um primeiro volume, como um volume único. E agora vão ser vários volumes que a gente, na verdade, não sabe quantos, mas que a Babi tá aí trabalhando neles, e o segundo é um dos lançamentos de maio, eu já falei dele lá no blog, que é o Despertar do Lírio, e eu tô super curiosa pra ler, porque esse livro, gente, eu fiquei, tipo, no chão com ele. Ele vai contar a história da Kathleen Stanwell. Ela é filha de um conde, se eu não me engano. Isso mesmo, ela é filha de um conde. E a Kathleen, ela não é muito conformada com a sociedade, com os costumes, e ela já tá na idade de se casar, de debutar na temporada, né? Londrina, esse se passa em Londres mesmo. E ela vai... Ela queria ser uma garota muito independente, e ela apronta várias encrencas. E o pai dela falou que agora é hora dela se casar, né? E ela acaba indo a um baile de máscaras, reconhecendo um homem muito misterioso, muito charmoso, e ela vê nele a chance de viver uma grande aventura naquela noite, já que ele não é conhecido e tá todo mundo de máscara e eles não vão precisar se ver mais. E ela acaba se comprometendo um pouco num dos jardins da festa, que não era um comportamento adequado para uma dama da época. Então a Kathleen vai acabar se envolvendo com esse estranho misterioso naquela noite, e voltou para casa no outro dia, como se nada tivesse acontecido. O que ela não sabia é que, na verdade, ele era um duque. E ele é o solteiro mais cobiçado da temporada, e ele agora tá atrás dela, porque ele se apaixonou, ele se encantou, e eu não vou falar mais. Porque a verdade é que esse livro pode ser dividido em duas partes. E ele tem 2 plot twists desesperadores. Então a gente vai ver um pouquinho da Kathleen em um período e um pouquinho dessa história num outro período, porque o livro se passa ao longo de 5 anos, então são muitos acontecimentos, e pela grossura do livro vocês podem ver que realmente são muitos acontecimentos, tipo 432 páginas, tem muita coisa para acontecer. E a escrita da Babi é deliciosa, ela descreve detalhadamente os costumes, as roupas, o período, e é delicioso de acompanhar, e o romance é de apertar o coração, porque a gente quer muito que dê tudo certo, mas nada parece dar certo pra eles, e quando parece que tudo finalmente vai dar certo, bum, solta uma bomba na sua mão, e você não sabe o que esperar mais do livro, você não sabe o que esperar da história, você não sabe o que vai ser o final desse casal. E eu recomendo demais, 5 estrelas. Eu só não dei favorito porque realmente eu achei o livro muito grande, mas faz sentido pra tudo que a obra precisa apresentar. Mas demorou tanto pra acontecer algumas coisas e eu tava muito aflita. Mas eu gostei muito, a resenha vai entrar lá no blog, provavelmente essa semana ainda, no finalzinho agora de maio, já deve ter entrado. E eu recomendo demais o livro da Babi, espero que vocês leiam, porque vale muito a pena, e ela tá lançando o segundo, que vai contar a história de outros personagens, então vale muito a pena conhecer a escrita dela e adquirir os livros, porque eles são lindos e a história é maravilhosa mesmo.
Bom, pessoal, essas são as minhas 5 dicas de romances de época nacional. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comprem os livros. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links para quem quiser adquirir os exemplares. Na internet tem vários e vários deles estão na promoção, com preços muito bacanas. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal para receber as nossas novidades e dê um like no vídeo para ajudar na nossa divulgação, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau!